usa-me. Sou o teu milagre. Quero te servir. Aleluia. Vamos aprender como? Até o limite da morte. Meu Jesus. No Dia dos Pais a gente não devia pregar essas coisas aqui, ó. Mas está aqui, eu vou ter que pregar. Estevão, versículo 8. Cheio de graça e poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram na sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, etc., e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. 11. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra quem? Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram que seu rosto como se fosse rosto de anjo. Pula para 7:51. Então Estevão foi levado para o sinédrio para ser julgado. Agora é Estevão falando com a sua defesa, atacando aqueles que o acusam, no 51. Homens de dura cerviz, homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu o quê? A glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado, que viria a ser depois Paulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa oportunidade. Nesse dia dos pais, tu és o Pai de todos, Senhor. E nós estamos aqui para mais uma vez estudar a tua palavra. Mais uma vez aprendermos contigo, Senhor amado. Eu te peço que nesse momento, Senhor amado, teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Lugar onde o teu Espírito está, o mal tem que sair. Qualquer tipo de influência das trevas agora, que caia por terra nesse lugar, em nome de Jesus, porque esse lugar é de quem? É do Senhor Jesus. E essa família é de quem? A família do Senhor. E esse culto é para quem? É para o Senhor. Fala agora através daquele que tem o microfone, Senhor amado, e abre o coração daqueles que estão ouvindo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Semana passada vimos o terceiro grande ataque do inimigo contra a igreja do Senhor, um ataque da distração, e que a liderança resolveu esse ataque criando os apóstolos. Quem lembra? Os apóstolos não. Criando os diáconos. 7 diáconos.
Desses 7 tinha um que foi o primeiro a ser dito da lista, chamado Estevão, que a palavra de Deus diz que ele era cheio do Espírito Santo. No versículo, no capítulo 6, 8, diz que Estevão era cheio de graça e poder. Estou no 6, 8. Graça e poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele foi o primeiro. Até então, nós só tínhamos milagres de profetas, milagres de Jesus, e no Novo Testamento apenas Jesus e depois os apóstolos. É a primeira vez então que é registrado que também os diáconos, também pessoas além dos apóstolos eram usadas pelo Espírito Santo de Deus, fazendo sinais, prodígios, curas, libertação e etc. para aquilo que tinham sido chamado. Amém? E ao verem isso, sábios religiosos começaram a ficar preocupados, porque ele pregava Jesus Cristo com tamanha autoridade, e ele anunciava com autoridade, e ao mesmo tempo, os sinais que aconteciam, as curas, os milagres, confirmavam a palavra dele. E isso então mexeu com a igreja, mexeu com aquela liderança antiga, a que estava presa à lei, a que estava presa à lei de Moisés. Na verdade, pior ainda, que ainda não tinha nem entendido a lei de Moisés, que achava que religião era cumprir regras externas. Vinha um tempo novo estava chegando, e muitos deles não estavam entendendo. Essa é uma lição para cada um de nós. De tempos em tempos, Deus quer fazer coisas novas. E cuidado para simplesmente não rechaçar, como esses aqui fizeram. Cuidado para não ficar se sentindo ameaçado, porque você achava que as coisas deviam ser assim, e agora as coisas estão sendo diferentes. O Espírito do Senhor faz do jeito dele, para a glória dele, amém? E Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados, mesmo quando aqueles chamados filhos de Deus, povo de Deus, entram em oposição a ele. Diga comigo, os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluias. E esse povo que não estava entendendo e não queria entender, porque estava numa posição privilegiada na religião da época, viram um leigo subindo, cheio do Espírito Santo. Então começaram a ameaçá-lo, começaram a questioná-lo em primeiro lugar, para ver se ele errava na palavra. Mas, cheio do Espírito Santo, Deus deu a ele graça, Deus deu a ele sabedoria, e a palavra de Deus diz que no versículo 10, que tudo que eles faziam, ele com muita sabedoria rechaçava. Isso só serviu, em vez das pessoas olharem para aquele homem e dizer, tem alguma coisa nele especial. Não. Eles fizeram exatamente como fizeram com Jesus Cristo. Preferiam rejeitar, preferiam atacar. E atacam Estevão. E como as palavras deles não estavam funcionando, eles vêm e subornam algumas falsas testemunhas. Esses ditos religiosos subornam algumas falsas testemunhas contra ele. E acusam que ele está falando contra Moisés e que está falando contra Deus. E levam esse homem ao Sinédrio. É a primeira vez também que o povo é levado contra os cristãos. Até aqui, no Atos 2, a gente fala que o povo tinha simpatia pela igreja. Mas aqui, essas pessoas começaram a jogar veneno no povo, que o povo que respeitava Moisés, que respeitava o templo, que respeitava Deus, eles disseram, eles estão falando contra. Então, o povo se joga contra Estevão aqui. E ele é levado ao Sinédrio, que era a cúpula, o órgão máximo, o conselho máximo da religião da época. Eu até escrevi aí, 71 pessoas, presididas pelo sumo sacerdote. E o que me chama a atenção eles acusam algumas mal entendidos e mentiras. E no versículo 15, há alguma coisa muito bonita que você precisa guardar como a lição do Senhor. Todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão. Então você vê, Estevão está ali no meio de 71 pessoas que querem acusá-lo, querem questioná-lo. Haverá um julgamento que ele pode até morrer, ele sabe disso. E as pessoas estão inquietas, e as pessoas estão em tumulto, querendo chegar e derrubá-lo. Mas diz a palavra do Senhor, que elas olhavam para ele e viram o seu rosto o quê?
Aleluia. O seu rosto como se fosse rosto de anjo. Eles viram serenidade e me atrevo a dizer que eles viram certo brilho. Serenidade e brilho. Você veja o contraste dessa situação. Aqueles que estão acusando estão em tumulto, estão em fúria, estão nervosos. E aquele que é o réu está tranquilo, está sereno. E o rosto dele brilha. Como nós já vimos aqui ao longo desses 12 anos, pessoas brilhando. Brilharam por causa da glória de Deus. Quem anda na presença de Deus, reflete a glória de Deus. Quem anda na presença de Deus, enfrenta os momentos difíceis em paz, sabendo que Deus está no controle da sua vida. Se você passa tempo na palavra de Deus, em oração, na presença de Deus, nos cultos, cada vez mais o Espírito Santo vai enchendo você, a ponto de te capacitar a ter reações como essas. Pastor, hoje em dia, quando a gente pisa no meu pé, eu dou um salto e quero pisar no pé do outro. Sinal que ainda você precisa se encher um pouco mais. Jesus, no Sermão da Montanha, disse o quê? Quando baterem desse lado, você faz o quê? E o pessoal acha que aquilo ali é impossível. Você vai ver que isso não é impossível. A começar hoje, você vai ver coisas estranhas que acontecem com um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo não reage como as pessoas normalmente reagem. Ele reage de acordo com a vontade de Deus, com a glória de Deus e com o poder de Deus na sua vida e com a paz de Deus na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo hoje com você, mas eu sei que o Espírito Santo quer que a tua vida brilhe, aleluia, que você fique em paz e sereno, como o Léo está falando, não abra mão dos teus sonhos. Esse Deus que você serve é um Deus poderoso, Ele escreve do jeito dele, no tempo dele, mas Ele jamais é infiel. Ele vai cumprir as promessas que Ele fez na tua vida, em nome de Jesus. A tua filha, teu filho, a tua descendência vai ser abençoada, em nome de Jesus. A tua parte é, se aproxima dEle, se enche dEle, questiona menos, confia mais nele. Então, mesmo vendo esse homem brilhando em serenidade, eles estavam tão desejosos de acabar com a vida dele, que não se perguntaram, nós estamos dizendo que ele está contra Moisés, e na Bíblia, aqueles caras que estavam ali, conheciam a Bíblia, só tinha um testemunho de alguém brilhando. Quem é que brilhou? Quando desceu do Monte Sinai? Agora, Deus estava mostrando para o Sinédrio, ele não é contra Moisés, ele é semelhante a Moisés. Ele brilha como Moisés. Mas quando nós estamos com um desejo, uma obstinação dentro do nosso coração, nós não enxergamos aquilo que Deus quer nos falar. Que hoje o teu coração se abra e não resista àquilo que o Espírito Santo quer falar para você. Não tente pegar sempre o caminho obstinado de explicar as coisas do teu jeitinho. Deus quer fazer coisa nova na tua vida, para a glória dele, amém? Abre teu coração. E aí ele começa a defesa. O capítulo 7 é o discurso de Estevão, é a defesa de Estevão. Eu vou ler só os 2 primeiros aqui. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isso assim? Quer dizer, você está falando contra Moisés, contra Deus, contra o templo? E aí o irmão começou a falar, cheio do Espírito Santo. Então respondeu. Primeiro ele responde com muita reverência. Um homem cheio do Espírito Santo obedece às autoridades instituídas, até o ponto que essas autoridades não mandam ele parar de falar de Deus. Amém? E ele falou o quê? Varões, irmãos e pais. Os mais velhos são os pais. Ouvi. E ele faz uma história que começa, um resumo da história de Israel, que vem desde Abraão. O Deus da glória apareceu a quem? A Abraão, o nosso pai. E ele vai continuando, vai mostrando
como Deus agiu, interveio nas situações do povo e como muitas vezes o povo se colocou contra a vontade de Deus. E assim mesmo, Deus continuou trabalhando e executando o seu plano. Por exemplo, o exemplo de José. Quem lembra de José? Lembra de José? Os irmãos fizeram o que com ele? Prenderam ele, etc. E ele virou escravo, ficou preso, etc. E veja o versículo 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas o quê? Diga para o seu irmão, ainda que você seja vendido para o Egito, Deus está com você. Ainda que a barra esteja pesada demais, Deus está com você. E livrou-os de todas as suas, e Deus está com você para te dar livramento. Anda com o Senhor e haja o que houver, Deus está contigo e na hora certa Ele vai te dar livramento, Ele vai intervir na tua história. Deus não fica lá em cima ocupado demais, não. Ele conhece a tua vida, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele quer atuar na tua vida, Ele quer mudar a tua história. Deus hoje está contigo, Deus hoje está do teu lado. Essa luta que você tem, saiba, há alguém que está do teu lado, alguém que você pode confiar, alguém que sabe de todas as coisas, alguém que te ama e ama aqueles que estão te chateando. Só Ele tem a solução dessa equação. E esse é um exemplo que Ele dá, tentando começar a mostrar àqueles que estão com pompa de acusadores, que o povo também errou. Errou contra José, que era um homem de Deus. Depois ele fala, errou contra Moisés, errou contra um monte de gente. E aí depois, vamos no Moisés, 36. Quem é que tirou o povo do Egito? Foi quem? 36. Este os tirou fazendo o quê? Prodígios e sinais, abriu o mar vermelho, meu Deus do céu. Assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Vocês estão dizendo que eu estou contra Moisés, mas foi o próprio Moisés que disse que viria um semelhante a ele. E este Moisés, 38, quem esteve na congregação do deserto, 39, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Às vezes a gente não volta para o Egito com as nossas pernas, mas o nosso coração já voltou há muito tempo. A gente está na igreja, mas o nosso coração está nas coisas desse mundo, não é? Mas aqui o argumento que ele está montando é, até com Moisés eles fizeram isso. Até com Moisés, os nossos antepassados pisaram na bola, foram contra ele. E aí eu voltei um tempo, vamos direto no 51. No 51, depois de colocar todos os argumentos que eu não posso colocar aqui, por falta de tempo, ele fez uma defesa maravilhosa e ele sai agora do banco de réu e começa a acusar aqueles que estão acusando. 51. De tudo isso que eu falei, que muitas vezes o povo de Deus se enganou e perseguiu os profetas. Agora vocês estão fazendo o mesmo. Homens de dura cerviz, homens teimosos, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre o quê? Resistis o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreu, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não resista no seu coração. Não se fecha aquilo que Deus quer fazer na tua vida, aquilo que Deus quer falar hoje. Vocês estão sempre resistindo, como foi com Moisés, como foi com José, assim como fizeram os vossos pais. Aí no 52 ele faz a pergunta, qual dos profetas que vocês não perseguiram?
Eles anunciavam a vinda do justo. Vários profetas. E eles foram perseguidos. E agora vocês mataram. Vocês tornaram-se traidores e mataram o justo Jesus Cristo, enviado pelo Senhor. Aqueles que já estavam com raiva dele, tentando testemunhas falsas, etc., diz a palavra de Deus que eles trincaram os dentes. O ódio veio. Quando ele reverte a situação e diz assim: olha, não sou eu que deveria estar sendo julgado. Na verdade, vocês, pela traição que vocês fizeram, por terem matado Jesus Cristo. 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra eles. Mas Estevão, que? Cheio do Espírito Santo, de novo, fitou os olhos no céu. Essa é uma lição que nós, crentes, precisamos aprender. A barra pesou para o rapaz ali. A barra pesou para Estevão. Ele via a fúria da turma contra ele. Sabe o que ele fez? O que ele fez? O que ele diz aí? Ele levou os olhos para o céu. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A minha vida está nas mãos do Senhor. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente no dia da tribulação. Quando as coisas começam a ficar agitadas demais, a ponto de você não saber como agir, você só tem uma saída, amado. Eleva os teus olhos para cima. Procura no Senhor a solução. Procura no Senhor o refúgio. Procura no Senhor o consolo. Procura no Senhor, ele falou aqui, há um lugar de refúgio. É esse lugar que nós precisamos nesse momento. Os planos de Deus, olha, nós não conhecemos. A nossa lógica às vezes é muito simples. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos, diz Isaías. Para colocar a gente com o pé no chão e dizer o seguinte: a tua solução vai vir no Senhor. Saiba que muitas vezes não vai ser por argumentos que você vai convencer as pessoas. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aquele que te guarda não é o teu grande argumento. O que te guarda é aquele que está do teu lado. É aquele que está contigo. Os anjos do Senhor estão ali, acampados junto daquele homem. E só será realizado exatamente aquilo que Deus permitir. Diga para o seu irmãozinho do lado: aprende a olhar para os céus num momento difícil. Fita os olhos no Senhor. O problema não é tão sério. O problema era tão sério naquele lugar que diz a palavra que ele fitou os olhos. O que ele viu? Vê aí. A glória de Deus e Jesus. Ele começou o discurso dizendo assim, o discurso dele em 7:2, ele disse assim: começou com Abraão, que viu o Deus da glória. O Deus da glória se revelou a Abraão. Agora sabe o que está acontecendo? Deus, agora é revelada a ele a glória de Deus, aleluias. A glória de Deus está sendo revelada a esse jovem, esse Estevão, cheio do Espírito Santo. E não somente a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita. Onde está Jesus hoje? À direita do Pai. E veja que ele começou a olhar, o Espírito Santo que estava dentro dele abriu a visão dele total, abriu-se os céus para ele, numa experiência radical, numa experiência mística, numa experiência maravilhosa, a experiência que ele precisava para aquele momento que ele ia enfrentar. A cada grande tribulação, Deus tem um grande livramento para que você possa suportar aquela situação. Voltarei a isso no final.
Mas exatamente o que ele precisava, porque Deus sabia que ele ia ser morto ali, o primeiro mártir, depois de Jesus Cristo. Deus já sabia, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, mas ele ainda não sabia. E ele olhou, e a fé dele aumentou, e ele começou a se desconectar da terra, se desconectar da fúria daqueles que estavam contra ele, e começou a se conectar aos céus, e saiu se desconectou dos carrascos, e começou a se conectar com o seu Salvador. Ele não podia subir com aquela carne, porque ninguém pode subir com a carne. A lei da gravidade segura a tua carne. A lei da gravidade segura o teu corpo. Mas a lei da gravidade não segura o teu espírito, não segura a tua alma. E você pode subir com o Senhor. Você pode ter visões celestiais. E Deus permitiu que aquele homem tivesse essa experiência fosse registrada. Porque quando o ataque for muito intenso, a defesa do Senhor será intensa também. E diz aqui, aos pés a destra do Pai. Eles, porém... Ele disse, esse cara é corajoso pra caramba. Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de coragem, moderação e amor. Ninguém cala a boca desse Estevão. Se não calava antes, agora imagina você assistindo ao Deus, a glória de Deus e Jesus ao lado dele. Ele continuou, como se realmente estivesse saído desse lugar. E começou a dizer, eu vejo a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E eu fiquei falando com o Senhor aqui, pensando um pouco. Toda vez que a gente fala, a gente vê o quê? O Cordeiro assentado à destra do Pai. Por que ele estava em pé? Porque ele já estava em posição de receber o seu filho amado Estevão. Ele se posicionou para mostrar a Estevão que ele estava observando o que estava acontecendo e já estava em posição de abraçá-lo, apesar de todo aquele momento difícil. Quem pode dar um aleluia? Imagine você vendo Jesus Cristo. A fé desse homem aumentou mais ainda, ele se desconectou mais ainda daquilo que está acontecendo. E os outros se enfureceram ainda mais. E diz a palavra de Deus aqui que acabou o julgamento, não teve nem veredito, porque a fúria era tão grande que pegaram ele do sinédrio, não deu tempo de votar nada, tiraram ele lá do sinédrio e jogaram lá fora da cidade e começaram a apedrejar aquele homem. Mas ele estava tão cheio que não houve um gemido sequer. A sua morte foi gloriosa. Se a sua vida foi exemplar, a sua morte foi gloriosa. Ele começou a falar e ele continuou agora. Ele não parou ainda não, amados do Senhor. Ele não abriu a boca para lamentar. Ele chegou e vendo Jesus Cristo, ele diz, Senhor, recebe o meu espírito. Está escrito. Versículo 59. Senhor, recebe o meu espírito. Quem lembra de como Jesus falou lá na cruz? Exatamente. Semelhante. Pai. Não é isso? Recebe o espírito. E para terminar, aqui ele mostrou confiança. Para terminar, ele mostrou compaixão, amor e um coração perdoador de quem é cheio do Espírito Santo. Ele falou, 60. Então, ajoelhando-se, pedrada em cima do cara. E ele ajoelha e diz, Pai, só faltou falar as mesmas palavras de Jesus, mas acho que ele sabe que não é digno. Ele não falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele falou,
não imputes esse pecado a ele. E com essas palavras, adormeceu. Se é difícil eu dar o rosto, o outro tapa. Mais difícil ainda é perdoar aqueles que mentiram contra mim, me levaram a um julgamento, não deixaram o julgamento acabar, estão me linchando de forma ilegal, falando blasfêmias contra mim, mentiras contra mim, agora estão me apedrejando. E sabe o que eu falo para eles? Para Jesus: perdoa eles. Há uma outra dimensão que a gente não está acostumado, irmão. A dimensão daquele que é cheio do Espírito, daquele que vive a realidade espiritual, daquele que se deixa trabalhar pelo Espírito do Senhor. E ele adormeceu em paz. A sua morte foi gloriosa. Saulo, que estava assistindo aquilo ali, certamente gravou aquela cena e jamais se esqueceu dela. Aquele homem sendo apedrejado, com a glória de Deus sobre ele, perdoando e falando com Jesus Cristo. Saulo, que ainda estava como perseguidor da igreja, ainda jovem, olhou para aquilo ali e jamais guardou. E certamente quando ele escreveu aos Coríntios e perguntou: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ah, graças a Deus em Jesus Cristo que nos deu a vitória, apesar da morte, ele venceu a morte. Você tem que ser que nem o meu irmão Estevão, não pode, não deve temer nem mesmo a morte. Gravado na mente de Paulo, que depois ia entender tudo de quem Jesus era. Deus tinha seus planos. A igreja estava forte em Jerusalém, e era agora a segunda fase da igreja, da expansão, ia sair de Jerusalém para a Judéia, para Samaria. E Deus vai usar tudo isso que foi feito contra Estevão para iniciar essa segunda fase. Deus vai usar tudo isso que foi feito contra Estevão para converter Saulo, que vai ser o maior pregador da palavra de Deus. Deus transforma a dor. Deus transforma o mal em bem. Até o erro do seu povo Ele transforma em coisa boa. Os planos deles não podem ser frustrados. Só uma pessoa pode, se puder, eu nem sei se pode, aí é uma discussão teológica, mas se há alguém que pode pedir o plano de Deus na sua vida, é você. Não é Satanás, é você. Se você começar no momento em que estão te apedrejando, a murmurar e esquecer que há um Deus, que é o teu refúgio e fortaleza, há um Deus que está te segurando pelas mãos, eu não sei o que vai te acontecer, mas se você permanecer firme no Senhor, a vitória virá, o plano dele vai ser executado, e se houver algum mal nisso, ele há de transformar em bem. Eu vou aproveitar aqui, vou colocar 3 ou 4 pontos aqui que eu aprendi disso aí. Primeira lição que eu aprendi disso aqui é essa aqui: nem todos que sofrem estão em pecado ou não têm fé. Há uma visão errada nossa, numa lógica muito simples de Deus. A gente olha para uma pessoa, se ela está sofrendo demais, se está acontecendo uma tragédia na vida dela, todo mundo olha para aquela pessoa e começa a dizer: esse cara ou está em pecado ou não tem fé. Pelo amor de Deus, amados. Veja esse homem. Ele morreu. Foi um mártir. Ele estava em pecado.
Faltava fé a ele? Olha para Jó. Jó estava em pecado. Capítulo 1, ele é íntegro e reto. Estava em pecado. Sofreu. Vamos respeitar até o sofrimento do irmão. Eu já falei 1000 vezes aqui. Não vamos dar uma de amigos de Jó. Eu me ponho ao lado do cara assim. Tudo bem, você tem que se colocar ao lado do cara. Mas ele vai dizer, olha Jó, sei não, acho que você devia ver exatamente. Não esconde da gente esse pecado. Porque só tem uma explicação, Jó. Você pecou contra Deus. Que isso? Muitos aqui passaram por tragédias. E nem por isso eles são pecadores especiais. Mais do que outros. Põe para mim aí Lucas 13:1. Por favor. Jesus explicou isso. Isso gera um peso maior. O cara está no sofrimento, ainda fica, será que tem um pecado que eu não estou vendo? Meu Deus do céu. Será que eu não tenho fé? Meu Deus do céu. O cara entra em parafuso. Deixa o cara sentir a dor dele, ajuda ele, fica do lado dele, dizendo o seguinte, meu irmão, não sei o que está te acontecendo, mas nós temos um Deus maravilhoso. Olha para os céus, creia nele, que no momento certo virá o livramento do Senhor na tua vida. É isso que é apoiar, é estar junto, chorar com os que choram. Não é apontar, explicar o erro dos outros e a vida dos outros. Quem somos nós para explicar Deus? Quem somos nós para explicar os caminhos de Deus? Quem somos nós para justificar o que está acontecendo na vida das pessoas? Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para julgar. Deus nos chamou para ter compaixão. Deus nos chamou para estar do lado. Deus nos chamou para ajudar. Lucas 13. Os caretas que estavam que nem a gente, numa lógica muito simples, chegaram para Jesus. Disseram para Jesus lá, Jesus, vai ver que eu não gostava muito daqueles galileus. Você viu aqueles galileus lá? Na hora que eles estavam fazendo sacrifício para Deus, Pilatos foi lá, mandou os caras com espada e misturou o sangue deles com o sangue dos sacrifícios. Pensaram eles, uma punição exemplar e especial para aqueles galileus. Veja o que Jesus responde. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas, por terem passado por isso? Vocês estão pensando assim? 3. Eu digo a vocês, bom, eu venho aqui. 3. Não eram, é que eu não pedi a ele, desculpa. Então lê na tua Bíblia. Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus, o Joãozinho, passou por uma tragédia, não vou nem citar essa tragédia. Está vendo, Jesus? Eu até falei para ele, Jesus, cala a tua boca, cara. Ele não é mais pecador do que ninguém. Você está pensando que ele pecou mais do que os outros? Ele não pecou mais do que ninguém. Ô Reinaldo, sabe o que você tem que fazer? É examinar você mesmo e se arrepender. Porque se você não arrepender, aí sim você vai perecer. Aí sim vai ter a maior tragédia na tua vida. Aí sim você não vai entrar no reino dos céus. Aí sim você está mal. Para de olhar para o cisco do olho do irmão e começa a tratar da trave que tem no teu olho. Diga comigo, nem todos que sofrem estão em pecado ou estão sem fé. Ponto. 2. À medida que a provação é intensificado o livramento. 1 Coríntios 10.
13. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais o quê? Tentados além das vossas forças, como eu falei anteriormente. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, vos proverá o quê? Livramento. Para quê? Para que você possa suportar. Crentes do Brasil, você não virou crente para andar no tapete vermelho e não ter mais problema na tua vida. Você vai ter problema na tua vida. A chuva cai para todos. Amém? Nossos pais morrem. Nós temos tragédias em algumas famílias. Então qual é a diferença, pastor? A diferença é que Deus está contigo nessa tribulação. A diferença é que Ele vai te dar sempre o livramento que você precisa. A diferença é que Ele não vai deixar você nunca ser tentado mais do que pode suportar. E quando você já estiver de um jeito que não aguenta mais, Ele vai abrir o céu para você, se for necessário. Creia nisso. Ele quer dar livramento. Se aproxima dEle. Diga: quanto mais intensa a tribulação, mais intensa a experiência, o livramento que Deus vai dar para você. Para quê? Para você continuar caminhando. Estevão estava lá. Ele ia morrer, Deus sabia. Mas ele foi tratando do Estevão para que a morte dele fosse gloriosa. Eu sei que aqui não tem ainda nenhum mártir, mas ouvimos de missionários, eu tive chance de ouvir, que foram em outros países, em que a perseguição era tão grande como aquela que estava em Estevão. E o exemplo que esse homem deixou é seguido por muitos e muitos cristãos, hoje, aí ao redor do mundo. Vi rapidamente um que eu me lembro agora que me contaram, que eles estavam, os muçulmanos, né? Estavam matando os crentes, executando os crentes. E perguntaram: nega Cristo ou morre agora? Ninguém negou a Cristo. Pelo contrário, começaram a louvar, a glorificar. E parece que o rosto dele parece que reluzia de tanta glória. Diz o algoz deles, o chefe dos algozes. E ele matou todos eles. Depois daquilo ali, aquilo ficou na cabeça dele, como ficou na de Saulo. Aquela cena ficou. Ele foi procurar uma família que ele sabia que era cristã. Bateu na porta e falou com o chefe de família: eu vim aqui porque eu quero uma Bíblia. E o cara, não pode ter Bíblia lá, né? E o cara: não. Sim, mas o que você está querendo? Ele falou assim: vamos parar. Eu sei que você tem Bíblia aí. Se eu quisesse, você já tinha sido executado. Mas eu quero a Bíblia. Ele falou: para que você quer a Bíblia? O que você vai fazer com essa Bíblia? Vai queimar? Não, vou ler. Por que você vai ler? Porque eu jamais vi o que aconteceu hoje. Tem alguma coisa aí dentro que eu preciso aprender. Deus transforma o mal em bem. Deus sabe de todas as coisas. Graças a Deus que você não precisa ser mártir nesse país ainda. Mas saiba uma coisa: está quente o negócio? Está quente o negócio? Vai vir suave a brisa do Senhor sobre esse negócio. Creia nele. Está preparado para ir à morte, irmão? Pastor, no dia dos pais você vem falar isso para mim? Eu vou levantar essa cadeira e vou embora, nunca mais volto nessa igreja. Eu estou falando de morte do Estevão. Tu viu como esse cara encarou a morte? Como é que nós vamos encarar a morte? Será que eu estou preparado? Eu já vi pessoas em hospital com medo de morte. E já vi pessoas com a mesma serenidade desse homem. Não estou dizendo que eles viram alguma coisa, mas muitos viram. A própria Homera, que é de Helena. Não está aí, senão ela ia falar melhor que eu. O que ela viu quando subiu? Viu o próprio Senhor vindo buscar. Viu o próprio Senhor vindo receber. Você tem a confiança de que a tua vida está nas mãos do Senhor Jesus? Que naquele último suspiro vai ser Ele que vai te buscar? Aleluia. Então você não precisa ter medo da morte.
Mas muitos de nós ainda não têm essa certeza, não. Está na hora de investir, irmão, para aquele momento. Porque teu maior tesouro não está aqui, teu maior tesouro está lá em cima. Ah, naquele caixão tu não vai levar nada que você tem aqui. Todas as honras que te deram aqui, você não vai poder levar. Todo o dinheiro que você acumulou aqui, você não vai poder levar. Você só vai levar naquele caixão, sabe o quê? O tesouro que você acumulou lá no céu. As coisas que você acumulou lá no céu. Por isso está na hora de investir. Está na hora de ter essa experiência com esse Jesus Cristo. Está na hora de começar a confiar nele. Está na hora de ter experiências sobrenaturais com ele. Para que teu coração não tenha dúvida de que ele é real, que ele ressuscitou, que ele vive, que ele vai vir te buscar para a glória dele. Aleluia! E para a tua salvação. E você vai receber um corpo glorificado. Aleluia! Mateus 16, 26. De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Reflita sobre isso. Eu mandei no grupo de GR dos homens ali um velhinho de 82 anos. Você viu aquilo ali? 7 minutos. Leia, ouça, que é tanto vídeo. O cara, a vida dele, ele sobe no altar para dar um testemunho. Com 82 anos. Quanta besteira ele fez. Ele falou, solidão é isso. Sabe o que eu tenho hoje? Só dinheiro. Botei minha vida toda nisso. Se as coisas desse mundo estão te afastando de Deus, reagenda a tua vida. Porque tudo isso aqui é temporário. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. O teu coração está aqui ou está lá? Pensai nas coisas lá do alto. Eu vou pular tudo aqui e vou para o fim. Hoje há 2 tipos de pessoas aqui. A primeira delas, um grupo de pessoas que está passando por grande tribulação, no momento. O Senhor está dizendo aqui, nesse texto, que Ele está presente, que Ele está pronto para intervir na tua vida. Ele quer te dar o livramento, Ele quer te dar o escape. Ele quer te dar experiência, Ele quer te fortalecer, Ele quer te consolar. Não feche o coração. Não fique revoltado. Coração cheio de revolta, cheio de ressentimento, não pode ser cheio do Espírito Santo. Ele quer fazer a obra, mas você precisa limpar o coração como Estevão. Não deixe a gravidade te manter no nível dessa terra. Começa a olhar para o alto. E ver tudo de bom que Ele pode te dar. Hoje Deus quer fazer isso. Hoje Deus quer fortalecer você. E o teu coração é fundamental hoje mudar, abrir, se encher de esperança, para deixar Ele operar. 2, segundo grupo, pessoas que passaram por tragédias do passado, experiências traumáticas, perdas muito doloridas, muito preciosas. Deus está dizendo, eu quero transformar esse mal que ocorreu na tua vida em bem. Uns sofreram abusos sexual, emocional, uns foram humilhados com palavras, uns tiveram perda de um ente querido. Cada um
teve uma tragédia, experimentou algo. Deus também quer começar a transformar o mal em bem, como fez com José. A primeira decisão que você tem é dar um ponto final, se libertar do passado. É uma decisão que você precisa fazer, irmão, irmã. Você não pode continuar vivendo esse passado, se culpando do passado, tentando explicar um passado que não tem explicação. Deus está esperando que o teu coração se abra. Deus está esperando que as interrogações sejam retiradas, o coração limpo para que Ele possa encher. Deus está esperando que os ressentimentos saiam. Deus está esperando que você se renda e que você entenda que você não é Deus, que Ele sabe de todas as coisas e você não sabe. Ele quer fazer uma grande obra, Ele quer aproveitar tudo isso que aconteceu ainda para o bem, mesmo que você não possa entender. Algo novo Ele quer fazer na tua vida. Ele quer fazer algo novo na tua vida e fica esperando que o teu coração se abra. Limpa todo o ressentimento, limpa toda a revolta contra as pessoas, revolta contra você mesmo, revolta contra Deus que permitiu isso acontecer. Prepara agora o teu coração, é você e Deus. Eu não quero ver nada, eu não consigo ver nada. Eu vivo de aparências, eu só olho o teu lado externo. Mas Ele não. E hoje, nesse Dia dos Pais, Ele quer operar na tua vida como o Pai. Ele quer fazer essa mudança. Ele quer curar tuas feridas. Ele quer encher você com a presença dEle. Essas feridas abertas pela tribulação que está correndo agora, ou daquela que ocorreu no passado. Se você tem coragem, vem à frente que eu quero orar por você e peço para o louvor vir à frente também. Porque Deus quer curar essas feridas hoje. Aleluias. O Espírito de Deus está aqui. Só Ele pode curar. Você vem pela fé. Se você está numa tribulação, ou você teve uma grande tragédia no passado que te limita, te roubou a felicidade, Deus está te chamando à frente. Deus está te chamando à frente. Venha com fé. Venha com o coração aberto. Venha para limpar. Venha porque Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Essa é a chance. Não resiste o Espírito Santo de Deus. Por isso Ele falou, não resiste o Espírito Santo de Deus. Essa é a oportunidade que Deus dá. Essa é a escolha que você tem. Aquilo que te aconteceu não tinha escolha, mas hoje há uma escolha. Hoje você precisa andar pela fé. Hoje você precisa tomar uma posição. Hoje Deus quer fazer essa grande obra na tua vida. Alabachara dalabachai, aradalabachara dalabayadaya dalabai, alabachai. Enquanto o louvor vai, conversa baixinho com teu Deus. Decida limpar teu coração. Aleluias. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Aleluias. Ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Ainda tem uma mulher que aleluia. É outra, mais uma mulher, você ainda está aí atrás, tem que estar aqui à frente.
Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e aquele que acabar entra nessa roda aqui. Sarados. Aleluia. Não vai embora não, Gosto. Moça, fica aqui na roda. A igreja toda vai orar por vocês. Faz uma roda aqui. Aleluia. Aqueles que foram orados. Eu creio que quando vocês vieram aqui à frente, o Espírito do Senhor derramou algo sobre a vida de vocês. Vamos levantar nossas mãos e agradecer a Deus por essas vidas que aqui estão. Não sabemos a história, não sabemos as perdas, as tragédias, mas sabemos de uma coisa: todas elas são amadas do Senhor. O Senhor cuida delas como cuida de cada um de nós. Nesse momento, Senhor, eu te peço, completa essa obra. É a tua igreja, Senhor, que intercede por eles. Ah, Pai, hoje é o dia que tu marcastes aí no céu, o dia da mudança, o dia da transformação do mal em bem, o dia em que os corações se abriram, como Estevão se abriu, para que tu pudesses fazer a tua vontade. Que seja feita em cada um daqueles que estão aqui, Pai. Que saiam daqui renovados, que saiam daqui fortalecidos, que saiam daqui cheios da tua presença, que saiam daqui sabendo que foram acolhidos por ti, confiando que tu estás com eles, e que há algo novo esperando por eles aí à frente, algo novo que tu has de fazer, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Dá a mão aí atrás, por favor, todo mundo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia aquilo que parecia ser minha morte, deixa o mão, agora o Léo dá o tom. Que parecia impossível, Deus hoje está mudando. Aquilo que parecia não ter saída, aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, muda, Senhor, a sorte. Muda, Senhor, a sorte do teu povo. Ah, faz um milagre, Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Aleluia. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Aleluia. Usa-me, quero te servir. Usa-me, Senhor, usa-me, sou a tua imagem. Não existe, lá de cima. Não sabe? Não existe. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus.
Jesus pra me ajudar. Você que está aí atrás, aleluia. Houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Todos juntos agora. Aquilo que parecia impossível, Glória a aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Última vez, usa-me. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, filho de Davi. Antes de voltar para o lugar, uma mulher abraçando uma mulher nessa roda. Não deixe mulheres sem se abraçar, um cada um. Um abraço muito bom, muito da a esperança do Senhor. Passa a esperança do Senhor. Passa a esperança do Senhor. O milagre já está acontecendo. Agora volta. Aleluia. Pode ficar de pé que nós vamos nos despedir. Aleluias. E duas irmãs que estavam aqui nesse lado direito. Duas irmãs. Deus hoje ouviu a oração e mudou a sorte. Duas irmãs estavam do lado de cá. Uma delas era um problema financeiro. Deus deu a vitória hoje. Você vai ver em pouco tempo. Deus deu a vitória. Hoje ele estaciou no reino do Espírito. Deus, quando liga, ele liga no reino do Espírito. E agora você tem que ter as tuas palavras que estejam de acordo com aquilo que Deus fez, para que você materialize aquilo que Deus vai te dar. Essas duas irmãs, uma delas é problema financeiro. Agora pode dar a mão para o seu irmão. Diga para o seu irmão, é muito bom ter você aqui nesse Dia dos Pais. Amados, a pastora quer falar. Aqui na roda, enquanto a gente estava aqui, tinha um anjo com uma bacia grande. E ele estava recolhendo, sabe, todos os problemas, era como se fossem jogados dentro dessa bacia. Aleluia. Então, glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Não foi à toa que a roda foi feita. Aleluia. Obrigado, Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, um dia na tua presença maravilhoso, Senhor amado. Leva-nos em segurança, Senhor amado, aos nossos lares. Sempre lembrando, Senhor, que tu estás na frente. Quando vem grande tribulação, vem grande livramento vindo de ti. Leva-nos agora. Não nos deixe que nenhuma bala perdida nos atinja, que nenhum mal nos atinja, para a glória do teu santo nome. Que o culto da noite seja cheio da tua presença
E que essas crianças possam alegrar os pais. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia! Usa-me, eu sou